Está começando mais um episódio do ManauraCast. Hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio, entrevistaremos o convidado especial André, gestor das franquias das marcas Adidas, Nação Rubro-Negra, Via Uno, Capodarte, Dumont e Probel. Marca demais, hein? Show de bola. Faltou aí, hein? Faltou, hein? Prazer enorme ter você aqui, André, hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado, Vitor. Show de bola, Vitor. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui no podcast, cara. Nada, meu querido. Tamo junto. Vamos que vamos porque essa aqui é outra aula aqui, né? Porque, rapaz, eu tenho uma curiosidade, porque assim, ó, vamos lá. Quando você vai no shopping, você olha assim, cara, quem será que é o dono dessas lojas aqui? É verdade. Quem é que franquia tudo isso aqui, cara? E a gente tá aqui com quase o cara, os caras devem ir no shopping assim, é meu. Metade do shopping é do cara aqui. É verdade. Mas assim, ó, aproveitando, hein? Lembrando aqui, pessoal, não esqueçam, tá? De ouvir, a gente tá em todas as plataformas de streaming, segue a gente no podcast, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, a gente tem canal de cortes lá no YouTube, então corre lá também pra dar uma olhada como é que é o cenário, como é que tá os bastidores, e é isso, vamos que vamos. Bom, André, conta pra nós aí, cara, um pouco dos teus negócios, dos teus números, quantas lojas vocês têm hoje aqui, né, que você falou que não é só no Amazonas, né, então você tem aí 3 estados, quantos colaboradores, como é que funciona todo o Grupo Gesta? Tá, vamos lá. Hoje o grupo tem 19 anos, né? Então a gente está com mais de 20 operações em Manaus, Boa Vista, no Pará. No Pará tem uma loja em Santarém e uma loja em Belém. Legal. Então, hoje o grupo tem essas operações, como você falou, a gente, principalmente calçado feminino, se a gente dividir, loja de esporte, né? Adidas e Flamengo, e uma loja de colchão, que é a Probel. Legal. Hoje a gente tem mais de 200 colaboradores, juntando todas essas lojas nesses 3 estados. Sensacional. Mas assim, além de colaboradores, como é que funciona mesmo o Grupo Gesta em si? Começou a primeira loja aqui em Manaus, como é que foi? Começou, a primeira loja, uma loja até que nós não temos mais, era a concorrente da Probel, foi da Ortobon. Uhum. A gente chegou até essa loja, e tem também uma loja de calçado masculino, a Samelo. Então assim, o grupo foi mudando de marca, continuou com a essência de varejo em shopping center. A maioria das nossas operações são shopping center, tirando em Boa Vista, que a gente tem loja de rua, e aqui em Manaus também tem a loja do Flamengo na rua, além do supermercado, que nós temos loja no Carrefour. Uhum. Mas a grande maioria, e são marcas assim, principalmente de shopping, moda, calçado feminino, aí material esportivo, mas assim, então o foco principal é nesse varejo em shopping center. Então a gente começou, foi mudando as marcas, mas a essência do grupo de continuar no varejo em shopping continua. A gente pode ir mudando as marcas, mas assim, o modelo está implantado assim. Às vezes surge oportunidade diferente, mas não, a gente prefere atuar em shopping, que é onde a gente entende já um pouquinho. Entendi, legal. Aí você falou, a Samelo era uma marca de calçados masculino, né? Principalmente masculinos. Legal. Na época, a Samelo entrou em recuperação judicial, teve alguns problemas, alguns franqueados mudaram de Samelo para Via Uno, que é um calçado feminino, Rio Grande do Sul, São Paulo, teve alguns que mudaram. E aí a gente acabou migrando também, né? Já era mais fácil operar, porque a loja não precisava de tanta reforma, precisava adaptar a loja para a franquia, mas... Entendi. Vai para um ambiente aproveitou masculino a oportunidade, também, né? Só mudou os detalhes E aí foi para um outro ramo, né? Outro ramo. Masculino, agora foi feminino, mas continuou no mesmo ponto, no Amazonas Shopping, então é uma loja que mudou o ramo. Deixou de trabalhar mais para o público masculino, foi para o público feminino, mais em calçado, que a gente já tinha esse know-how. Perfeito. Nicolas, acho que seria interessante, na verdade, que a gente fazer uma retrospectiva e voltar um pouco mais pro início, realmente, de como iniciou a questão do Grupo Gesta. Né? Acho que até um pouco antes, se for o caso, e pegar um pouco mais a história do André. Porque acho que a gente trazendo isso pro pessoal, a gente consegue fazer com que todo mundo tenha a perspectiva de como realmente sucedeu esse início, entendeu? Bacana. Então assim, André, conta aí pra gente assim, como é que foi um pouco a tua história, né? O que te levou a essa questão, essa vida empreendedora, se quando tu era pequeno, tu já falou, não, já tinha uma veia empreendedora, já vendia coisa na escola ou alguma coisa do gênero, ou fala um pouquinho mais de você. Tá, eu sempre tive o sonho de ter loja, depois que consegui o sonho era loja em shopping,
E com o trabalho foi conseguindo mais marcas. Mas assim, o grupo começou tem quase 20 anos. Teve uma oportunidade de uma loja, de um repasse de loja, como eu falei, era da Ortobon. A pessoa ia voltar lá para a cidade dela, na Paraíba, se não me engano. E aí ela repassou a loja, eu assumi na época com meu primo, nós éramos sócios, depois ele acabou saindo, ele foi para a área comercial, de shopping também, ele trabalhava como corretor e ele foi. Mas aí o primeiro negócio foi com ele, foi uma oportunidade que a gente teve já no Carrefour lá. E começou justamente contigo mesmo, assim, você... Eu e ele, a gente vocês dois. começou a tocar um negócio e do mês que nós assumimos para quando ele assumiu, assim, a loja vendeu umas 4 vezes mais. Legal. Porque a gente não fez muita coisa, se for ver assim, mas se dedicou ao negócio. Entendi. Trocou. Hoje às vezes parece até um detalhe básico, mas assim, são coisas que a gente fez. Pintou a loja, trocou a iluminação, colocou balão. Hoje até na pandemia não dá, mas fazia muito evento, colocava palhaço, pipoca, então assim. O varejo é muito isso. Entendi. A gente precisa dessa animação. Às vezes a gente, quem está de fora não entende, passa às vezes numa concessionária de carro, tem lá palhaço, tem lá balão, tem lá... Acho que é inútil, né? Mas não é. A gente vive essa energia. Até tava no caminho para cá, eu tava falando com um rapaz da agência, que falou, não te vi no shopping, não sei o quê. Eu falei, não, esses dias eu não tava muito bem, eu não vou no shopping, que a energia tem que estar contagiante. A gente tem que contagiar as pessoas. Perfeito. Então começou assim, a gente abriu a primeira operação, depois foi para Samelo, a gente conseguiu ir para o Amazonas Shopping e surgiram alguns problemas. A Ortobon na época, depois de algum tempo, não era o ideal assim que a gente queria, teve alguns problemas, a gente inclusive depois mudou de Ortobon para Probel. Não tinha fábrica aqui em Manaus, então tinha um problema grande de logística. Hoje até a Ortobon tem fábrica aqui, mas antes não tinha. Entendi. Então é complicado receber o colchão e tudo. E aí a gente foi migrando. Depois da Samelo, teve alguns problemas da franquia, a gente mudou para Via Uno, que continua até hoje, tem mais de 12 anos de loja da Via Uno. Legal. Aí surgiu a questão da oportunidade, né? Já está no shopping, tinha a expansão de uma marca feminina. Veio a Capodarte e aí depois de um tempo a Capodarte é o mesmo grupo da Dumont. E aí, deixa eu te interromper rapidinho, aí a Capodarte, no caso, eles chegaram contigo já oferecendo ou você foi atrás de novas lojas? Como é que foi As duas coisas juntas, acaba estar junto e aí é aquela questão das oportunidades e o varejo é muito pequeno. Tinha uma pessoa que foi gerente, que trabalhou na Via Uno e assumiu a gerência de franquia do grupo Paquetá, que é da Dumont e da Capodarte. Quando foi abrir o Manauara, eles queriam abrir uma loja, ela veio aqui, me procurou, e aí a gente conversou novamente. Entendi. E aí a Capodarte é do grupo da Dumont, depois a franqueada da Dumont desistiu da loja, já tinha aberto as lojas aqui, aí foi... E aí foi assumindo. Aí foi migrando. Então, legal. Acaba sendo uma oportunidade. Isso que eu ia falar, oportunidade, né? A Adidas surgiu assim, quando foi pegar a Adidas, o pessoal na época era o grupo de expansão, era o grupo Bittencourt, eles me ligaram, você foi indicado pelo shopping, tem umas 3 pessoas que eles indicaram para abrir loja, porque a Adidas foi diferente. Não era um processo de seleção que a pessoa ia lá, se cadastrava para a franquia e tudo, não, eles já pegaram as indicações, das indicações que já trabalhavam com moda, com calçado, com material esportivo, aí sim eles fizeram a seleção. Entendi. Com uma seleção diferente. E aí foi assim que partiu para Adidas. Aí surgiu Adidas, aí paralelo à Adidas a gente estava vendo a questão do Flamengo, até por mais que seja o fornecedor, Adidas seja o fornecedor do Flamengo, mas são sistemas diferentes. Entendi. Até porque assim, até 2023 o Flamengo tem contrato com a Adidas. Pode ser que 2024 seja uma outra marca. Não é o ideal, né? Porque já fica tudo na casa, essa vai ter com outra marca. Mas eles tratam diferente. A gente faz o pedido para Adidas é uma coisa, o pedido para o Flamengo, para a Nação Rubro-Negra é outra. Entendi. E aí a gente entende esse formato. Sim, são dois negócios diferentes, né? São negócios diferentes. Então foi realmente a questão, tudo. Então, na verdade, a sequência de abertura de loja foi realmente tudo meio que por oportunidade. Não teve nenhuma assim, falei, não, é porque eu gosto da marca. Eu acho que a que mais se afeiçoou a você, na verdade, foi mais pela questão da Nação Rubro-Negra, né?
Mas a própria Adidas, por mais que eles nos procuram, assim, é uma marca que a gente se identifica muito. Entendi. E por mais que eu não calce lá o sapato feminino e tudo, a gente tem que se identificar com as pessoas que trabalham lá, com a forma de trabalho. E isso é muito importante. A empresa em si, né, no caso. Que a gente vende, assim, vende moda, né, vende beleza e tudo, mas assim, se a gente não se identificar, se a gente achar que o gestor da Via Uno, por exemplo, não tem uma política correta, se não é honesto, Sim. então a nossa, pô, não vai dar sentido, certo. né? É melhor a gente mudar de marca. Legal. Entendi. Como até já aconteceu da gente mudar de marca nesse meio termo, porque eu até falo lá no escritório, falo para as pessoas que a gente trabalha, não adianta tu brigar com uma fábrica que tem lá 50 anos, 100 anos, 200 anos. Sim. A gente tem que pegar e se adaptar, olha, não é isso aqui, que a fábrica tá lá. Ou a gente vai fazer o que tem que ser feito, porque a franquia tem muito isso, tem o modelo dele. Eu tenho modelo de negócio, né? É lógico que alguns, a gente pode colocar um balão, pode colocar o palhaço, como por exemplo que eu dei lá no passado, mas tem o modelo dele. Sim, o produto entendi. vai ser esse, E é isso, não tem né? muito o que fazer. Você falou um ponto que eu achei interessante. É que, na verdade, assim, geralmente as pessoas, na verdade, acho que outros franqueados, na verdade, indicaram você, no caso, do Mono, foi isso? No caso da Adidas. Da Na Adidas, verdade, foi o perdão. próprio shopping. Depois a gente descobriu entendi. como é que foi, né? Como é que chegou. Eles ligaram lá pro shopping, a gente quer lá 3, 4, 5 pessoas que têm um bom relacionamento com vocês, que já trabalham com calçados, e aí eles... Entendi. Isso é porque, na verdade, eu ia te perguntar se tinha mais ou menos um perfil de franqueado, alguma coisa assim. Mas agora que você explicou, então, na verdade, foi um bom relacionamento com o shopping que fez trazer a marca da Adidas, no caso, mas né? tem... Que a Adidas tinha aqui como loja própria. Era a loja própria, ali no Manauara, onde a gente já está. Uhum. Depois até a gente abriu a segunda, que é a Adidas Originals, que é mais moda e a outra é mais performance. E eles queriam franquear aquela loja, e eles pediram indicação do shopping. Entendi. Mas com relação ao perfil do franqueado, isso tem também. Normalmente quando as marcas procuram franqueado, ou quando tem lá no manual do franqueado, tem lá qual é o perfil que eles querem. Então tem que se adequar, na verdade, ao perfil, no Perfil caso. que a marca tá pedindo, mas aí depende de marca para marca, né? Nem todas. Muitos são aqueles modelos né? mais ou menos genéricos. Porque assim, o que precisa é muito trabalho, né? Dedicação. E de um tempo para cá, é lógico, tem que ter o recurso. Mas assim, até como na época que eu conversei lá com o gestor da Adidas, o recurso é o último item. Entendi. Lógico que ele vai precisar, mas assim, tem formas de tentar viabilizar, mas assim, é o perfil. A primeira coisa que ele falava, na época a Adidas, a primeira leva de franqueados, conseguiram 13 franqueados para o Brasil todo. E ele falava, olha, aqui tem uma característica em comum. Todos os franqueados, eles brilhavam os olhos para ser franqueados da Adidas. Entendi. É a identificação pela marca. É quando... Dificilmente, até tinha o gerente de marketing do Amazonas que saiu agora, ele falou, pô, nunca te vi aqui. Ou tu tá de Adidas ou tu tá de Flamengo. Eu nunca te vi. Uma vez eu tava outro dia, ele falou, tu não é nem Adidas nem Flamengo. Então, naturalmente. Entendi. Naturalmente, Legal, o guarda-roupa é só essa marca. Vou estar com as duas ainda, que a Adidas... Eu tava percebendo isso mesmo. Bacana, Eu tava percebendo isso mesmo. Cara, você falou um ponto interessante, que é puxar aqui a questão dos colaboradores, porque assim, muitos pequenos empreendedores escutam a gente no ManauaraCast, né? E você falou que tem mais de 200 colaboradores. Como é que você faz para lidar com tanta gente? Como você mesmo falou, imagina uma marca que ela vai selecionar um franqueado com perfil comportamental, e você tem que selecionar ali 200 ou, enfim, mais colaboradores com perfil comportamental também, né? Eu acredito que também você tem ali colaboradores jovens, e Muito jovens. muito A jovens maioria e são antigos, né? Então, como é que você consegue lidar com isso? Hoje, assim, hoje normalmente não sou eu que faço seleção. Tem uma pessoa que faz seleção junto com os gerentes. Quando é um cargo mais de liderança, mais de confiança, eu acabo participando junto, ou no final, na última entrevista. Legal. Mas normalmente tem um RH que faz a seleção, já tem mais ou menos, assim como tem o perfil do franqueado, tem o perfil do vendedor. Por exemplo, o perfil de uma funcionária, de uma colaboradora da Capodart,
é diferente da Via 1, que é diferente da Dumont, por mais que as 3 vendam calçado feminino, é diferente. Uma mais pro público A, outra mais pro público BC. Entendi. Que é bem diferente do flamenguista lá pra nação. Porque assim, se a gente vende paixão. Então, como tem que brilhar os olhos lá pro cara ser franqueado da Adidas, tem que brilhar os olhos, as pessoas querem muito trabalhar no Flamengo, querem muito trabalhar na nação rubro-negra, porque a gente envolve muito isso. Porque as pessoas têm que saber. A gente abriu recentemente uma loja lá em Boa Vista. Então, leva muito isso, ó. Fala muito pra eles, olha, pessoal, vocês vão ter que saber a escalação do time. E normalmente na seleção já sabe isso, que o cara já gosta disso. Não é um trabalho pra ele. Mas ele tá lá acompanhando, quem é que vai jogar no domingo, quem é que vai jogar na quarta, o fulano não tá. Entendi. Até na agência, isso que a gente falou lá, a gente trocou recentemente a agência de marketing, e fala muito pra isso, olha, tem que ter muito cuidado, porque normalmente já fica pronta a arte, aí vocês vão colocar a arte, sei lá, do Gabigol. E aí o Gabigol pega um cartão amarelo na quarta, no domingo já tá pronta a arte pra ele jogar, e ele não tá mais no jogo e a arte tá lá o Gabigol. Então tem que ter muita atenção nesses detalhes, porque a torcida tá ali. Então, ele vai cair de pau em cima, né? Vai comentar, fala assim, tá errado aí, presta atenção. O Gabigol não vai jogar e tal, como é que vocês não sabem disso? Então são detalhes. Entendi. Porque ele, pro torcedor, ele vai dizer que a nação rubro-negra, tipo assim, ela é o Flamengo em Boa Vista. Exatamente, como é o Flamengo. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, eu sei que é complicado pra agência também, que às vezes joga terça e joga na quinta. E aí, de última hora, o treinador não muda o jogador não coloca. Não avisa, né? Não manda frente, eu mudei aqui. Quem vai jogar? Então, são vários detalhes, assim, e a gente tem que se preocupar com isso. Como o Vitor falou, nós representamos o Flamengo aqui em Manaus. O torcedor, ele deve imaginar assim, tipo, ele não sabe que tem todo um trabalho, né? Tem um gestor, aí tem a agência de marketing, ele imagina assim, mano, o Flamengo não avisou aqui a loja, pô. Eu imagino. Então tem essas particularidades. E aí é diferente, que o pessoal do RH faz a seleção e aí já vai vendo assim, de repente uma vendedora mais experiente, assim, talvez para o colchão é diferente de uma vendedora lá da Via Uno, que precisa subir e descer escada o tempo todo, é mais ágil para fazer atendimento. Entendi. Então tem essas particularidades. Então tem toda uma questão de processo, de perfil para contratação e assim por diante. A caixa é diferente, o perfil de caixa é diferente do vendedor. Do estoquista. Então tem, assim como tem lá e o que está dando certo, né? Qual é o perfil do vendedor que dá certo? O ideal é a gente tentar replicar. Legal. Entendi, bacana. Perfeito. Então, você falou também essa questão de ter muitos jovens, que a gente sabe hoje em dia quanto é assim, difícil manter vendedor jovem dentro de loja, né? Que eles querem as coisas meio que pra ontem, né? Que aconteça ali já. Eu entrei hoje na loja aqui, eu já quero subir de carro, eu quero... Como é que vocês conseguem lidar com esse tipo de situação, né? Com os jovens em si? Então... ele quer às vezes subir de cargo, às vezes já quer ser gerente. Atropelar tudo, Tem que ter paciência, acho que nada vai ser por acaso, a gente vive 2 anos, a gente está indo para o 2º ano mais delicado, né? Tem a questão da pandemia, que atrapalha muito, assim, a gente ficou fechado, então tem essa questão do jovem, tem que dar uma segurada na onda, tem que... Não só no jovem, né? Mas assim, o jovem ele quer correr, então assim, tem momentos, a gente sabe disso, a gente... Acho que é uma coisa, desculpa te interromper, André, é porque é uma coisa até que eu venho falando muito, Nicolas, muito meu perfil pessoal, que eu falo sobre muita disciplina e tudo mais, que é justamente que hoje em dia o que a gente vem percebendo é que a sociedade não, acho que a gente está generalizando, eu estaria generalizando demais. Mas assim, muitas pessoas, acho que principalmente os jovens, eles vêm na verdade querendo pegar a semente e já pegar depois a fruta, sem a parte do processo, sem a parte do plantio, para chegar até a colheita, que na verdade exige o plantio, exige regar, ter fé, tem todo um processo. Eles querem, na verdade, pular essa parte do processo que exige a disciplina, entendeu? Eu acho que é mais ou menos um pouco o que o André está querendo falar. Ter a paciência de plantar,
tem que gerar valor. Depois você gera valor, aí pode ser que você vai ser reconhecido. Né? Porque como ele falou, se tem toda essa questão do processo para contratação, deve ter um processo para você. Para você ser gerente, você tem um processo, tem que gerar valor, tem que ser um bom vendedor, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí você pode chegar a um cargo de gerente. Se você não for gerente aqui, você pode ser para outra loja e assim por diante. E nem sempre, a maioria das vezes, um bom vendedor não vai ser um bom gerente. De fato. São coisas diferentes, são processos diferentes. O gerente realmente tem muito mais processo que vendedor. E tem vendedor que às vezes não quer ser gerente. Sim. Ele não quer porque é muito menos responsabilidade. Dá o horário dele, normalmente shopping é de 10 da manhã às 4 e o segundo turno de 4 às 10. Dá 4 horas ele vai embora, ou então no segundo turno ele chega lá às 3h30, fica tranquilo. Então tem essas particularidades. Mas é melhor a gente segurar a pessoa do que empurrar. Sim. Então às vezes o jovem tem muito simples e tudo, mas é melhor a gente, olha, vem cá, espera um pouquinho, do que ter que empurrar. Quando tem que empurrar é mais difícil. É verdade. Agora, André, eu tenho uma dúvida assim. No quesito financeiro, né, eu te pergunto, você manja muito dessa área? Porque assim, eu acho que o financeiro, além das vendas, obviamente, mas o financeiro é uma parte muito central assim, da empresa, né, do grupo como um todo. Então assim, eu te pergunto, você que fica mais à frente do financeiro ou você fica mais parte comercial, parte, na verdade, de abrir novas lojas, né, de aumentar a empresa como um todo, ou você realmente fica ali mais à frente do financeiro, sabendo como funciona, conferindo realmente? Como é que funciona mais ou menos essa parte? Não, tem que saber, né, tem que dar uma olhada no geral, mas assim, eu não lido diariamente no financeiro. A gente tem, hoje eu falo até que tem um time, então Entendi. A gente tem um time lá no financeiro que organiza isso, que faz isso diariamente. Legal. A gente vê no geral e não dá para fazer tudo sozinho. A gente também tem um apoio de uma consultoria. Entendi. Que na verdade era até um consultor que era da Via Uno, que nos ajuda muito. Ele era da indústria, depois ele começou a fazer um trabalho para os franqueados. E aí ele tem alguns clientes aqui em Manaus. A Gisele, que vocês entrevistaram, até inclusive uma cliente dele. A gente também Contratou também. contratou até antes Pessoal dela, de depois serviço ali, né? E aí ele Serviço, dá um né? panorama legal, ele indica, tem alguns indicadores, o que é bom. E aí é muito legal, porque assim, a franquia já ajuda muito pra gente ter um norte. Como é que tá o resto do Brasil? E ele nos ajuda muito, que às vezes assim, olha, o Manaus está sofrendo mais, Manaus está sofrendo menos, ou aqui no Sul está acontecendo isso, então... Entendi, interessante. E isso é interessante, porque assim, e sem a obrigação da franquia, ou para querer vender um produto que a franquia... Ele não tem isso, é idôneo, né? É gente que contrata Imparcial, ele, né? então assim, de repente ele pega e fala, olha, fica de olho que a marca tal tá caindo muito no Entendi. mercado todo, ou dá outras Legal. oportunidades. Então assim, com esse auxílio dele, dá esse apoio. Eu domino alguma coisa de financeiro, mas nem se compara com ele. As habilidades dele, né? Legal. E eu cuido mais dessa parte comercial, de repente uma negociação com o shopping, uma negociação de outras marcas, as oportunidades. Então, fica muito nesse dia a dia. Porque Cada um na sua posição, né? Vamos assim. Bacana, cara. Tem uma outra pergunta aqui também. André, é porque assim, como eu falei, né? A gente sempre tem o interesse aqui de trazer para os ouvintes essa questão de ser um novo empreendedor no mercado, de gerir empresas, ou de pelo menos gerar valor dentro da empresa que você está, pelo menos, né? E aí o que acontece? E assim, como a gente estava até falando, né, os jovens geralmente eles querem pular esse processo, então geralmente eles querem chegar, faz no outro já no nível de, falei, mano, cadê a parte em que eu só abro empresa? Que eu só chego, eu ligo lá para a empresa e falo assim, quero a marca tal, e manda abrir, né? E assim, geralmente o pessoal idealiza o empreendedor como sendo só algo, assim, ele só liga para a empresa, faz o cadastro lá, e aí tem alguém para abrir a loja, tem alguém que cuida do financeiro, tem alguém que cuida da gestão. Mas eu te pergunto, você, nesse processo todo, quais são as suas
as suas responsabilidades que você tem, né, como gestor da loja, além de, eu sei que é abrir lojas e tudo mais, e com o teu contato com o shopping, mas assim, como é que você consegue selecionar o seu braço direito, né? Quais são os recursos que você realiza para isso? Então assim, fala um pouquinho mais desse globo como um todo. Tá, a gente já tem há algum tempo uma base forte. Hoje a gente tem 2 supervisoras comerciais, que é a Patrícia, que já trabalha no grupo há mais de 10 anos. A Natália também já está há 3 anos com a gente. E aí a Renata, que é minha prima, fica no escritório e já está há mais de 6 anos. Antes ela não era do grupo, depois voltou. Ela trabalhou muito tempo em empresas grandes, aí ela morava fora no Rio, depois voltou para Manaus e aí ela assume. Então a gente tem esses 3 pilares e mais a Priscila, que hoje cuida do financeiro. Então, e aí abaixo delas, a Patrícia cuida das marcas de calçado feminino e de uma outra marca que nós vamos abrir esse ano. Entendi. Que é e aí a Natália cuida das lojas de esporte. Então a gente acaba dividindo assim. Aí tem embaixo da Patrícia o gerente dela, embaixo da Renata lá o pessoal do escritório, embaixo lá da Natália de esporte. Então a gente acaba dividindo isso. Então, assim, não é simplesmente vai abrir loja. Só conversar, né? Que hoje eu, dentro de uma operação, normalmente eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Entendi. Se eu chegar lá na Via Uno, vou na véspera do Dia das Mães. Pode ser que eu até ajude lá a embalar alguma coisa, mas talvez passar uma venda já mudou o sistema, eu não sei, antes eu sabia. Entendi. Então tem algumas coisas que eu vou acabar atrapalhando. De repente é mais fácil eu estar lá, ter uma reunião com o superintendente do shopping, como é que está o movimento, como é que está o fluxo está melhor. Que aí a gente vê assim, olha, eu chego com ela e falo, olha, Natália, Patrícia, o fluxo está 20% acima do ano passado. Lógico. O que está acontecendo? E como é que a gente vai ver? Quantos clientes novos estão entrando na loja? Como é que está tendo a venda? Então, são responsabilidades diferentes. Entendi. Bacana. Entendi. Ou de conversar mesmo com aquele consultor, ou de ver com a própria fábrica. Como é que está aí? Falar, São Paulo está crescendo 10. Ou seja, hoje em dia a sua função de fato é realmente, vamos dizer assim, como se fosse de um CEO, no caso, né? Que geralmente o pessoal diz que a função principal é você criar a empresa que vai matar a sua própria empresa de hoje. Sim. Então, ou seja, ficar sempre de olho antenado no mercado, no futuro, o que vai acontecer, quais lojas novas trazer. Então, assim, geralmente as pessoas olham que isso parece ser muito fácil, né? Mas nem sempre, porque às vezes é uma das missões mais difíceis que tem. Porque uma coisa é você seguir processo, outra coisa é você estar realmente trabalhando, focando em coisas que não existem e trazer elas para a realidade. Entendeu? Isso mesmo. Então isso é realmente bem complicado. Você falou a disciplina, né? Sim. Porque tudo tem uma disciplina. Que assim, por mais que às vezes o escritório começa às 8 horas, eu posso não chegar lá às 8, vou chegar às 9, mas assim, eles saem 6, muitas vezes não sai 6. Tem que ficar até 8, às vezes vai pro shopping, sai 10, chega no final do ano, sai mais tarde. Esse final de semana eu até estava falando com um amigo meu que tem supermercado. E ele estava falando justamente isso, que tem que conciliar família, amigos, empresa, e assim, a gente estava falando, chega no final do ano, é onde a gente trabalha mais. Com certeza. Então é realmente. E o dele é supermercado, então não para nunca, né? Com certeza. Sábado e domingo Entrando nesse assunto, inclusive, você falou que hoje você está em 3 estados, né? Amazonas, Roraima e Pará, né? Como é que você lida com a logística, né, da tua equipe interna mesmo para todos esses 3 estados? Boa. Até uma pergunta bem interessante, que a gente até mudou a forma de Boa Vista, lá de Roraima. A gente colocou uma pessoa que já trabalhava com a gente há muito tempo para tomar conta, ser uma espécie de mini supervisora, sua coordenadora, para controlar as 3 lojas. Lá a gente tem 3 lojas em Boa Vista, para justamente diminuir, assim, que às vezes era a Patrícia que ia, então a Natália tinha que cuidar lá, fosse pegar o esporte. Mas assim, é uma viagem longa, né? Que agora só tá tendo uma companhia aérea, né? Então tá uns voos absurdos. Não, imagina. E aí vai de ônibus a noite toda, então... E aí
é diferente, porque assim, a pessoa estando lá em Boa Vista, na hora ela vê. Sim. Como é uma coisa que a gente está